大家聚会。O povo de Deus é uma família só. Qualquer que seja a língua, qualquer que seja a nação, somos uma família. 神的百姓，神的家只有一个不管是我们是哪一个民族，哪一种语言。Nós temos desenvolvido, eu, o pastor Chang, Naquan, a Leia, minha esposa, uma amizade muito boa e tem feito muito bem para nós. 我们两个夫妇跟张牧师跟师母我们有发展了一个非常好的友谊。Pastor Ben Wong nos ajudou a nos juntar e fazer uma amizade muito saudável. 这个王牧师他来做一个连结的工作，让我们有非常健康的友谊。Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que tem a ver muito com o meu testemunho pessoal, o que Deus fez na minha vida. 我今天的分享呢会跟我的一个生命的见证有关。Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios. 我们请打开这个以弗所书第2章。Capítulo 2. 我们打开以弗所书第2章。Capítulo 2, versículo de 1 a 9. 我们要来读从第1节到第9节。以弗所书第2章从第1节到第9节，好不好？我们有翻开圣经的，我们一起慢慢来读，好不好？一起来读，来！你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜悦好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同住在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。到这里。Aqui a palavra de Deus nos diz que a salvação é pela graça. 神跟我们说我们得救是本乎恩。Nada que nós possamos fazer pode realmente comprar a salvação. Apenas Deus pode dar sem nenhum mérito do ser humano. 我们没有一个人能靠自己的功劳，还是用什么的代价去买回这个救恩。O que eu gostaria de falar com você hoje tem a ver com a vida com Deus. 我今天要讲的是我们跟神的关系。Não está tão ligado a quantas vezes nós vamos na igreja ou quanto nós somos religiosos. 不是说我是很多的宗教的行为，还是我去多少次的教会。Eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho. 我要来讲我的见证。Eu sou filho de pais bastante crentes, cristãos bem fervorosos. 其实呢，我是生在一个父母很火热的爱主的一个家庭。Quando eu era bem pequeno, nasceu uma igreja dentro da nossa casa. 你知道吗？在我们家中就产生了一个教会。当我小时候的时候， A minha mãe contava história para crianças na praça pública, na praça aberta. 我妈妈就在这个一个露天的公园，在跟小孩子讲故事。 As crianças vinham ouvir histórias da Bíblia, isso há mais de 40 anos atrás, e ela já 40年前，我妈妈就带很多小孩子跟他们讲圣经故事。essas crianças foram vindo para dentro de casa e dali foram ganhando os pais e assim se formou uma igreja. 然后呢，这些孩子就进到我们的家中，然后爸爸妈妈就来的时候，所以那时候我们就开拓一个教会。 Isso no bairro do Butantã, aqui em São Paulo. 这是在这个布等等的区的地方。 Eu cresci ouvindo as histórias bíblicas. 我从小就在成长当中听圣经故事。 Eu conhecia a história de Moisés, a história de Abraão, a Moisés história de Samuel. 这个亚伯拉罕的故事、摩西、萨姆尔这些的故事都听过了。
Eu fazia teatros, eu pintava as figuras da Arca de Noé, os 啊，我们也 bichos. 是做戏剧啊，我们也是做那个什么图画。 Eu sabia tudo o que acontecia no culto, porque o culto era dentro da nossa casa, na garagem da nossa casa. 然后呢，其实那个整个主日崇拜的我都很熟悉，因为刚好是在我们家的停车场。 Os meus 车 pais, 库 os meus pais hospedavam seminaristas e pastores de fora, porque ali era uma congregação, então tinha que vir pastores de fora. Eu via muitas vezes esses homens de Deus vindo para a nossa casa. 因为我们的车库那边有做礼拜，所以我爸爸就接待很多的牧师啦、神学生、宣教师在我们的家中。 Mas em nenhum momento eu tinha realmente entendido quem era Deus. Eu conhecia muito bem as histórias dele, mas eu não conhecia bem quem era Deus. 然后我虽然来参与很多的活动，但是我根本不认识耶稣是谁，神是谁。 Eu fui crescendo com 12 anos, eu comecei a me desviar do evangelho. 我从小长大到12岁的时候，那时候我有另外一个想法，我就离开神了。 Gostava muito de música, então eu comecei a me envolver com a música, o rock, a música popular brasileira, e comecei a tocar em bandas de música. 然后我很喜欢音乐呢，然后呢，我就跟世界上的这个乐团呢在一起弹音乐。 Na minha adolescência eu tinha um cabelo grandão, eu era um cara meio diferente. 我少年的时候，我头发很大，这个跟现在很不一样。 Bem diferente do que você está vendo agora. 你现在看的很不一样。 E eu me distanciei muito do evangelho ou da igreja. 我就离开教会，离开福音。 E uma pessoa que me conhecia, um amigo, me convidou para uma reunião de jovens. 然后呢，有一个认识的人呢，他就邀请我到一个青年人的聚会。 Isso com 19 anos de idade. 那时候我已经19岁了。 Até os 19 anos eu andei longe de Deus. 到12岁到19岁，我就离开神，离神很远。 Mesmo conhecendo as histórias bíblicas, eu tinha uma mente carnal. 我虽然认识很多圣经的故事，但是我的思想是很属肉体的。 Eu vivia para mim mesmo e para os meus prazeres, eu gostava muito daquilo. 然后呢，我就是为自己活，我就靠自己的私欲去活出我要的。 Eu curtia muito aquela vida. 我觉得呢，在那个当中很享受。 Eu não tinha entendimento de quem era Deus. 但是我不明白神是谁。 Mas eu conhecia bem a igreja. 但是呢，我知道教会是什 Eu 么， conhecia bem as histórias. 我认识这些的故事。 Existem pessoas que estão na igreja, mas eles não conhecem a Deus. 你知道呢，很多人有一些人在教会，但是他们不认识 Eu 神。 não estou falando de você, estou falando de mim. 我不是讲你，我是讲我自己。 Mas pode ser que ainda aconteça isso hoje. 但是有可能现在也有人在这种的情况当中。 Mas eu não falo isso para julgar ninguém, porque eu sei que isso acontece. Aconteceu 我 comigo. 不是讲这个要论断你，我是讲说我以前就是这样。 A verdade é que a palavra de Deus diz em Efésios que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. 因为圣经讲说，你们本来是死在过犯罪恶中。 Enquanto eu não entender que eu estou morto no meu pecado, eu não vou conhecer a Deus. 如果我自己都不知道我是死在这个过犯罪恶中的人，我怎么去认识神呢？ O orgulho do homem é o que mais separa ele de Deus. 什么事情让人离开神呢？就是人的骄傲。 Quando você acha que é bom, é aí que você está ruim mesmo. 你若觉得说你很好的时候，其实你是最糟糕的时候。 Enquanto eu achava que os meus caminhos eram os melhores, eu estava cada vez mais longe de Deus. 当我觉得说我自己所要走的道路是最好的，我越走离神就越远。 A humanidade anda para longe de Deus. 你知道吗？人的本性就是越走 O ser humano 离 mesmo, 神越远。 o ser humano mesmo que ele ouça sobre Deus, e hoje nós ouvimos na televisão, nós ouvimos no rádio, nós ouvimos pregações, mas o coração do homem continua fazendo as obras más. 你知道吗？人可以每天听福音，在电视台、在收音这什么这个收音台还是这个媒体，还是在电脑，还是在叫你听，但是你还是离开神。 Enquanto nós não encontramos verdadeiramente com Deus, mesmo que estivermos dentro das igrejas, nós fazemos o que é mal, porque nós não fomos transformados por Deus ainda. 如果我们没有个人真正去遇见神，让神来改变，我们可以在教会很多活动，但是我们还是活在罪恶中。 Só tem um jeito de uma pessoa mudar, é quando ela se encontra com Jesus Cristo. 一个人如果要生命改变，只有一个方法，就是他要面对面来遇见神。 Nesses últimos dias nós temos visto notícias terríveis, como escolas
com crianças pegando fogo, atiradores nos Estados Unidos matando dezenas de pessoas. A obra do homem é má. 最近我们有看到很糟糕的消息，就像这个美国一个凶杀就杀死了几十个，还有伤了多少人。然后巴西有一个人就在这个托儿所里面在那点火，很多小孩子就死伤了。No Evangelho de João, capítulo 3, 我们打开这个约翰福音第3章， versículos 19 e 20. 我们来看19节到20节，约翰福音第3章。Texto que pode nos inspirar. 然后我们能看一下19到20哈。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就在如此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。约翰福音3章19到20。Jesus é a luz, ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. 耶稣就是光来到世间，但是世人他们就是爱黑暗超过爱光。Em João capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 但是我们看到约翰福音第1章12节，他讲什么？他说，神他来到自己的地方，但是自己人倒不接待他。Jesus estava sempre batendo na porta do meu coração durante muitos anos, mas eu não havia recebido. 那我年轻的时候，这个耶稣常常在我的心门在敲门，但是他在敲，我根本就不理会他。Enquanto eu andava longe de Deus, eu era uma pessoa que gostava de contar piadas sujas, por exemplo. 你知道吗？我那时候离开神的时候，我年轻的时候，我很喜欢讲那个脏话。As pessoas me procuravam para que eu pudesse contar piadas e elas se alegravam com isso. 很多人就来找我，赶快，你讲一些肮脏的笑话。Mas piadas obscenas, piadas sujas. 真的是那个很不好听的、肮脏的这个笑话。Mas eu nunca me importei com isso, eu achava super legal. 然后我讲了，哇，大家都在笑，我觉得很棒啊。Fazia muita coisa que eu achava super legal, não tinha consciência que aquilo podia ser pecado. 然后我做了很多事情，就是我觉得很好的，都不知道那都是罪。Mas dia eu fui convidado para uma reunião. 然后有一天我就被邀请去参加一个聚会。O amor de Deus me atraiu. 当然了，神的爱就吸引了我。Eu ouvi a palavra de Deus e eu comecei a perceber que existia Deus pessoal, alguém que realmente se importava comigo. 然后我就听到神的话语，我就发觉说，有一位这样个别的神，他真正是关心我。Naquele dia, em agosto de 1986, 就是在1986年的8月。Aquele que tem um encontro com Deus nunca é o mesmo. Ele lembra exatamente o que Deus fez na vida dele. 我要跟你说，一个人真正遇见神的时候，他永远不会忘记的。Porque aquele que se encontra com Deus, ele é transformado pela graça de Deus. 因为遇见神的时候，就是被他的恩典来改变。Naquele dia eu ouvi a palavra de Deus e eu percebi que eu estava andando muito longe de Deus. 当我听到神的话的时候，那一天我苏醒的时候，我发觉说我已经离神很远了。E eu reconheci que tudo que eu sabia era apenas histórias, mas Deus que me amava, Deus que realmente mandou o seu filho havia morrido por mim na cruz. 我以前所知道那些故事没有改变我的生命，但是我明白了，神差派耶稣为我死在十字架上。E eu tive realmente a certeza que Jesus Cristo havia vindo e Ele queria se relacionar comigo. 然后我就有一个确信，知道说耶稣来到世上，他是要跟我有建立一个个别的关系。Naquele dia, ao ouvir a palavra de Deus, eu comecei a me arrepender dos meus pecados. 当我听到神的话的时候，从那天开始，我就是为我的罪来认罪悔改。Eu percebi que a minha vida não tinha sentido. 我就发觉我的生命是没有意义的。Por mais que eu achava legal as coisas que eu fazia, eu percebia que aquele sentido era fútil, era nada. 我觉得说我那时候做的时候很爽啊，我觉得这样是很好，但是呢，我发觉那是空虚的，是没有意思的。E quando uma pessoa percebe que Deus está chamando, está clamando, vem meu filho, eu quero me relacionar com você, eu quero andar com você. 当一个人知道说神在呼唤他说：“孩子，你来，我要与你同在，我要与你同行。” Ela tem duas opções. 他有2个选择。Ou ela se torna indiferente e continua andando no seu caminho. 他可以就是说不管他，就是觉得继续走自己的道路。Ou ela se rende e diz: Senhor,
eu quero andar contigo. Na- Eu sou pecador, eu preciso de ti. 那另外一个选择就是说，就是承认主啊，我是一个罪人，我需要你，我需要你的救恩。 Naquele dia eu realmente atendi o chamado de Deus. 那一天，我真正回应神的呼召。 Eu fui impactado pelo evangelho de tal forma, eu ganhei um evangelho de João. 我那时候被这个福音的冲击到一个程度，就是说我信主那一天，我就得到一本这个约翰福音。 De uma semana para outra, eu li pelo menos 3 vezes o evangelho de João. 一个星期当中，我至少从约翰福音从头到尾读3次， Eu tinha sede de conhecer quem era aquele Jesus que tinha morrido por mim na 我 cruz do 就很 Calvário. 渴慕这个真理，要认识说耶稣到底是谁。 Mas não era porque a minha mãe tinha dito, você precisa ir para a igreja, menino. 不是我妈妈说，哎呀，孩子，你要去教会。 Por que você me envergonha, que você é um filho que não serve, que não vai para a igreja? 也不是我妈妈在讲说，为什么你不去教会啊？你让我羞愧，都不是这个原因。 Não, eu tinha encontrado com Deus. Sim, Eu e tinha ué- percebido que Ele me amava. 是因为我个别的认识耶稣，我知道耶稣他个别爱我。 Quando eu percebi que Ele me amava, ninguém precisou falar isso. 当我知道耶稣爱我的时候，没有人需要推动我。 Eu tinha uma garagem cheia de instrumentos, porque nós tocávamos numa banda musical. 我们家的车库呢，我有很多的这个乐器，因为我就是在这个世界上的乐团里面。 Eu peguei os meus instrumentos, a igreja que os meus pais, naquela época ainda era uma igreja pequena, eu levei os meus instrumentos, meu equipamento todo para a igreja, porque eu queria adorar a Deus. 我住的这个车库里面很多这样的乐器，我就把全部的乐器带到我爸爸的那个教堂，还是小小的，去那边献给神用。 E nessa banda que nós tocávamos, nós fazíamos eventos, shows, e eu fazia isso de uma forma muito prazerosa. 我以前是跟这个世界人在那边做表演我以前真正做的很喜悦。 Mas quando eu voltei, depois de eu ter um encontro com Deus, que eu fui ensaiar para fazer um show e outras coisas que nós fazíamos, alguma coisa estava estranha. 但是我信主以后，我遇见神以后，我跟我们这一些世界的这些的团队出去的时候，我在那边练习，我就觉得很不习惯， As coisas já não eram mais da mesma forma. 我就觉得跟以前不一样了。 Quando eu ia contar as piadas, elas não tinham mais graça. 我开始讲那些脏的笑话，就觉得不好笑了， Porque eu tinha mudado, eu tinha nascido de novo. 因为我已经被改变了，我已经重生了。 Quando nós nascemos de novo, você não precisa alguém te falar para você não fazer. Você tem o prazer de fazer aquilo que está na vontade de Deus. 当神重生你的时候，不需要人家来叮咛你要怎么做，其实你自己会很愿意去遵行神的旨意。 Quando você tem um encontro com Deus, você começa a ter vontade de buscar a Deus. 当你遇见神的时候，你自己会有那一个心智，很乐意的去寻求神。 Quando você tem um encontro com Deus, você tem vontade de compartilhar a fé que você tem. 当你遇见神的时候，你很乐意去分享你的信仰。 Quando você tem um encontro com Deus, você quer testemunhar aquilo que Deus fez na sua 你 vida. 真正去认识神的时候，你很乐意来见证神。 Depois daquela noite que eu encontrei com Deus, eu chorava muito, porque eu me encontrei com Deus. Quando fizeram um apelo, eu fui chorando entregar a minha vida ao 那一 Senhor. 天晚上，神感动我呼召的时候，我一直哭，我就跑到前面去。 Eu sabia tocar violão, mas eu não conhecia os cânticos. 我会弹吉他，但是我不认识这些诗歌了。 Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a adorar a Deus da minha forma, cantando louvores a Deus livremente. 虽然我不会唱这些诗歌，我回到家里我就拿了吉他，我就一直唱，就是很自由的来敬拜神。 E eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas o Espírito do Senhor, eu estava sozinho naquela garagem onde eu ensaiava as bandas de rock, e o Espírito Santo me tomou dentro daquele lugar. 我回到我的家里，就是我本来那个车库，我在练习音乐的时候，我在那边敬拜神的时候，圣灵就充满我， Encheu a minha vida de grande graça. 就充满了神的恩典。 Depois eu fui entender que eu fui cheio do Espírito Santo naquele dia. 然后我才知道说，就是那个圣灵的充满。 Quando você tem um encontro com Deus, você tem o desejo de adorá-lo. 当你真正是遇见神的时候，你有一个非常的渴慕要敬拜神。 Não é porque alguém está aqui cantando e falou, vamos lá, vamos bater palmas. 不是一个主理敬拜的人，哎呀，弟兄姐妹赶快拍掌。 Vamos lá, vamos cantar, povo. 我们来唱啊，唱大声一点。 Não, quando você tem um encontro com Deus, você é o primeiro a adorar a Deus. 当你遇见神的，你是第一跑出来敬拜的， Você é o primeiro a servir a Deus. 你是第一个跑出来要服侍神的， Porque você tem o desejo de servi-lo.
因为你有这样的一个渴慕要服侍他， Isso vem de um encontro que eu tenho com o Espírito Santo. 这是因为我有遇见圣灵。 Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas que andavam comigo. 然后呢，跟我就是我的生活圈子的人，我就开始向他们做见证。 Deus falou para mim, fala de Jesus para o Washington, que era a pessoa que tocava bateria na banda musical. 然后呢，有圣灵就讲说，哎，你去跟这个华盛顿他的朋友，就是他是巴德利 Bateria. 啊，那就是打鼓的，他们的乐团的。 E aí eu comecei a falar para ele de Jesus, mas ele não se importava. 我开始分享耶稣的时候，但是他好像不在乎。 Aí foi passando o tempo, passou um ano, 经过1年， 2 anos, 经过2年， eu já tinha esquecido do que Deus tinha me falado. Fala de Jesus e fala para Washington, porque eu tenho uma obra na vida dele. 我几乎就忘记了他了，因为神说你要跟他传福音，因为我在他的生命中有一个计划。 Aleluia. 哈利路亚 Você lembra de Ananias 你记得这个哈拿利亚， na Bíblia, em Atos? 在这个使徒行传， Deus falou assim, vai lá e ora por Saulo, porque eu tenho uma obra na 神 vida 就叫 dele. 这个先知去为这个扫罗祷告。 Quando Deus falou aquilo, quando eu ia para os lugares onde eles tocavam, eu olhava para ele e falei, não é possível. 然后神叫我去跟这个 Washington，我去看他，我说不可能吧？ Ele estava longe de Deus. 这个人离神很远啊， Ele não se parecia com um homem de Deus. 那这个不像神的人啊。 Mas Deus falou para mim que ele tinha uma obra na vida dele. 但是神说你要去跟他分享福音，因为我在生命中有一个工作。 Passou muito tempo e depois de 2 anos, o Espírito Santo voltou a falar comigo. Convida o Washington para um acampamento. 然后经过2年后的时候，圣灵讲说你邀请他去参加退休会。 Eu argumentava com Deus, mas para que eu vou falar para ele? Ele nunca atende o meu convite. 那我自己就在跟神这样的一个辩护，就是说，哎呀，我讲那么多次，他都不在乎。 Eu já estou até desanimado. Eu convidei ele para tudo quanto é coisa. Convidei para culto, 我 convidei 已 para 经 reunião. 没有什么信心，因为我邀请他几十次，他都不回应的。 Mas o Espírito Santo continuava a me incomodar. 那圣灵就继续说你要邀请他。 Aí o acampamento era na sexta-feira e na segunda-feira eu liguei para o Washington. 我们那个退休会是在星期五，那星期一的时候我就打电话给他。 Em obediência a Deus, mas sem acreditar que ele ia responder sim. 我只是顺服圣灵，但是不相信他会动工。 Eu falei, Washington, você quer ir para o acampamento? 然后我就打电话给这个Washington说，哎，你要不要去退休会？ Ele falou, vou pensar. 他说我想看看。 Eu falei, nossa, ele falou que ia pensar, ele sempre fala que não, né? 通常他会讲说，我不要，但这次说我想看看。 Na quarta-feira ele disse, eu vou. 然后星期三他回应我说，我想去。 Vou, ok. 我说好啊， E ele foi para o acampamento, lá ele teve um encontro com Deus. 他就去参加退休会，在那里面他就遇见神了， Ele se converteu de forma maravilhosa. 然后真是很奇妙的悔改。 Aí ele levou a bateria para a igreja. 哎，他信主以后就把整套鼓就带到教会去了。 Aí nós tínhamos o equipamento, a guitarra, o amplificador e também tínhamos a bateria. 我们就很多的乐器，这个鼓还有这些的什么扩音器。 A partir dali, o Senhor começou a fazer uma obra. Aquela igreja era uma igreja pequenininha, não 这 tinha 个教会 jovens. 本来是很小的，那神就开始做一个奇妙的工作， O Senhor começou a trazer jovens. 神就开始带了很多的年 Nós, 轻人过 nós 来。 evangelizamos com teatro, com música. Nós falamos de várias formas. 我们用戏剧、用音乐，我们在那边见证福音。 Nós fomos para várias cidades. 我们也去过好几个城市做见证。 O Senhor trouxe mais um músico. Nós formamos um grupo de música bastante forte naquela igreja. 那神就在带另外一个也是从事音乐的，我们就一个团队的很强。 O Washington hoje é pastor de uma igreja. Há muitos anos ele é pastor. 这个华盛顿 Washington，他现在已经是 Ele é um pregador do Música. evangelho aqui Ah, em tinha- vários lugares. 很久了，也牧师他现在在各地在传福音。 Sabe de uma coisa? Deus continua salvando. 我要跟你说，神一直在拯救人， Jesus continua libertando as pessoas. 耶稣继续在释放人， Deus continua usando as pessoas para alcançar outras. 神继续使用我们人去得着人。 Mas eu preciso acreditar que Ele está salvando. 但是我要相信说，神还是要拯救。 Você precisa acreditar que Deus pode usar a sua vida. 你要相信说，神能使用你的生命。 Você precisa acreditar que se você convidar, o Senhor pode salvar alguém. 你如果邀请人来到神面前，神都会拯救。 Você precisa acreditar que se você der uma palavra, alguém pode ser liberto. 所以你要相信说，当你这个分享福音、讲神的话，神会拯救。
O irmão do Washington, ele ficava no som, na banda de música. 这个华盛顿的弟兄，他以前是在音控的， E ele começou a ver, peraí, mas Marcelo, o Washington, o que está 啊， acontecendo? 这个音控的人，哎，奇怪，我们这个乐团这个也信主了，马赛尔信主了，华盛顿也信主了，到底发生什么事情？ E ele começou a se aproximar. E ele também teve um encontro com Deus. 他就开始亲近我们，然后他也是遇见神了， E ele teve um encontro com Deus e foi transformado pelo Evangelho. 他也是遇见神，然后就被福音来改变了。 Há 20 anos, o Sérgio, que é o irmão do Washington, faz um trabalho chamado Uma Semana para Jesus. 啊，这个 Sergio 就是这个华盛顿的弟兄，他已经20年来，他有做一个事工，就是你播一个星期给神， Uma semana escolhe uma cidade que precisa do Evangelho. Eles pegam escolas e muitas pessoas juntam, cristãos, médicos, dentistas, cabeleireiros, advogados. E nesse lugar há um impacto do Evangelho. 他们这个一星期是怎么样的？就是请这些基督徒的弟兄姐妹分别一个星期，就在一个城市，在一个学校里，有律师，有理华的，有医生，有很多的行业里面，就是在那里传福音。 Esse ano, só na odontologia, só para cuidados dentários, mais de 600 pessoas foram alcançadas com tratamento e o Evangelho. 这个今年呢，只有这个牙科的这个医疗呢，他们服侍了超过600个人，一方面服侍他们也传福音。 O Sérgio começou esse trabalho há 20 anos. Há 20 anos esse 这 trabalho 个 é feito. Sergio 他已经20年前他信主以后，从以前到现在，每一年就推动这个事工。 Mas alguém teve que falar de Jesus para o Sérgio. 但是就是因为有人跟 Sergio 传福音， Alguém teve que testemunhar. 因为要有人为他做见证。 Quando uma pessoa é impactada pelo Evangelho, 当一个人被福音冲击了， ela abençoa outros. 他就会祝福别人， Ela adora a Deus. 他就会敬拜神， Ela lê a palavra. 他就会看神的话， Mas ela testemunha. 但是他会见证。 Ela espalha o fogo. 他就是会把这福音传出去， Porque ela está cheia do Espírito. 因为他是充满圣灵的。 E o Espírito de Deus nos leva a testemunhar. 圣灵会带我们出去做见证。 Atos 1, capítulo 8. 这个使徒行传第1章 Sereis cheios do Espírito 第8节，他 e 说 sereis minhas testemunhas 他说当圣灵降临的时候，你们就要得到能力，成为我的见证人。 em Jerusalém, 从耶路撒冷、 Judeia, 犹大全地、 Samaria, 撒玛利亚， até os confins 直 da 到 terra. 地极， Precisamos testemunhar do 我们 Evangelho. 需要来见证这个福音。 E talvez você que está aqui esteja frequentando a igreja como eu. 可能你在教会已经参与很久的时间， Mas se você não teve um encontro com Jesus, 但是如果你没有个别的遇见神， esse é o dia que o Senhor está dizendo: Eu te amo, filho, vem para perto de mim. 今天神要跟你说，就是今天你要来亲近我。 Eu te amo, assim como eu amei o Marcelo, assim como eu amei o Washington, assim como eu amei o Sérgio. Eu amo você. 就像我爱过去刚才讲的马塞鲁华盛顿、Sergio，我也爱你， Eu amo você. 我爱你。 Aleluia. 哈利路亚， Glória a Deus. 荣耀神， Deus continua chamando as pessoas. 神继续呼召人， Deus continua transformando as pessoas. 神继续在改变人， O amor de Deus continua clamando. 神的爱继续在呼召我们 Vem. 来。 Pastor Chang disse que nós prestamos serviço a empresas, não é? 刚才这个张牧师有介绍我说我也是在服侍专业的这个这些的公司。 Eu estive em 2010 numa empresa prestando serviço. 我就是做一个外包的工作，在2010年的时候在服侍一个公司。 E eu estava trabalhando e tinha 2 rapazes que estavam sempre comigo. 那我那时候在服侍这个公司的时候，有2个年轻人， Eu comecei a orar por eles 我就开始为他们祷告。 e comecei a pedir, Senhor, como eu posso compartilhar a fé com eles? 我就问神说：主啊，我怎么能跟他们分享福音？ E um deles, o Anderson, ele era indiferente com a fé, ele não queria muito ouvir. 一个叫做 Anderson 的时候，他听的福音就好像是不在乎。 Mas eu orava, Senhor, me dá uma chance, eu gostaria de falar para ele. Eu não vim aqui em vão. Eu não estou aqui nessa empresa só para trabalhar. 然后我说神啊，你差我来服侍这个公司我绝对不是就为了工作，你给我机会向他传福音。 Porque se você só estiver trabalhando, você está fazendo uma coisa muito simples, 如果你只是为了做工赚钱，这是很简单的事情， muito pequena. 其实很低的东西。
Deus tem algo muito mais excelente para você. 神给你更超越的、更高尚的东西要给你做。 Se você só estiver ganhando dinheiro na vida, você está fazendo uma coisa muito pequena. 你一生就想赚钱，你就做一个很微小的事情。 O evangelho é muito maior do que isso. 福音是超越这个 É muito mais 伟 mais 大的多 sublime.，很高尚的不得了。 Você até pode ganhar dinheiro, isso é bom. 那你可以赚很多钱，这没有问题。 Mas o que é mais sublime é a vida eterna. 但是最高尚的就是永生。 Eu estava orando e de repente aconteceu uma coisa muito difícil. 然后呢，我在祷告的时候就发生一个很困难的事情。 O Anderson atropelou uma pessoa e essa pessoa morreu. 这个恩内森有一天在开车的时候，他就撞到一个人，这个被撞的人就死了。 Ele ficou muito chocado. 然后他就很 shock， 什么很讶异。 Naquele mesmo dia, sim, ele voltou para a empresa, ele estava muito atordoado. 然后他回来的时候就好像很痛苦这样。 E aí Deus falou, essa é a hora que eu preparei, fala para ele. 然后呢，神就跟他讲，这是我预备的时间，你要跟他传福音。 E eu fiquei quase 2 horas falando de Jesus para ele. 我就在那一天就用2个小时的时间跟他传福音。 Naquele dia ele entendeu exatamente o que o Senhor tinha feito por ele. 然后他那一天就了解说，哦，神怎么爱他，神在他生命中的计划。 Mas ele ainda não andou, não foi para a igreja, nada disso. 但是呢他听一听，他还是没有真正说去教会啊，很认真。 Mas o evangelho tinha alcançado ele. 但是呢，福音就得到他了。 Algum tempo, anos depois, uns 3 ou 4 anos depois, 3、4年后， acampamento é uma benção. 我说退休会真的是一个祝福， Muito bom. 很好。 Deus me tocou novamente. Convida o Anderson. 然后呢，圣灵就感到，哎，你邀请他到退休会。 Acho que o meu chamado é ser convidador para acampamentos. 可能我的护照就邀请人去参加退休会。 Sabe como eu convidei o Anderson? 你知道我怎么邀请恩典手吗？ Pelo WhatsApp. 我就用 WhatsApp。 Você acredita que foi só o WhatsApp? Ou foi Deus que estava chamando ele? 哎，你觉得是因为 WhatsApp 还是神在呼召他？ Estava com muitas reuniões, muito trabalho, e Deus falando assim, convida o Anderson. 我那时候很多开会很忙碌的时候，神说，哎，你去邀请恩典手。 E o acampamento estava chegando e eu não tinha tempo nem de ligar para ele. 我退休会已经快近了啊，快到了，然后我忙的都没有时间打电话给他。 Uma das reuniões eu estava esperando, era uma reunião que ia dar um treinamento, e eu estava esperando, enquanto eu esperava a minha vez, eu mandei uma mensagem para o Anderson. 啊，我本来要进入一个会议，然后在等的时候，我就传 WhatsApp 给这个恩典手， E ele aceitou. 然后他接受了邀请。 Isso não é incrível? 哎，这真是很奇妙的。 Um acampamento de 3 dias. 哎，应该是啊， Um acampamento de 3 dias. 这个一个参加一个3天的退休会， Fazia tempo que eu não conversava com ele. 因为我已经很久的时间没有跟他谈话了。 Ele aceitou um convite de WhatsApp. 我借了 WhatsApp 邀请他就接受了， Não é estranho? 很奇怪哦。 Sinceramente. 说真的， Mas Deus estava fazendo uma obra, não era naquele dia. Havia um testemunho, uma palavra. O Senhor estava quebrantando o coração dele. 神不是只有在那一天动工，因为前面已经有跟他传福音，神的话语已经在破碎他的心灵。 Sabe de uma coisa? Deus coloca pessoas do seu lado para você alcançá-las. 其实神会安排一些人在你的周围，要让你去得到他。 Fica atento, porque Deus coloca aquelas pessoas para que você compartilhe uma fé que liberta. 所以你要很注意，因为神要你来分享你的信仰，让他得到释放。 Deus não tem filhos prediletos ou coisas miraculosas de uma forma especial para um e não para outro. O evangelho deve ser compartilhado a todos. 其实福音是普遍性给大家的，神不会说特别爱这个不爱那一个。 O Anderson foi no acampamento, sabe o que aconteceu? 他这个恩德森去退休会的时候，你知道发生什么事情吗？ Se converteu. 他就悔改信主了，真正的悔改信主了。 Acampamento é uma benção. 退休会真正是一个祝福。 O Anderson se tornou um servo de Deus. 他就成为神的仆人。 A esposa dele também. 他的太太也是。 Eles têm uma célula na casa deles em Cotia. 他现在在国际有一个小组。 Eles saem de Cotia toda semana e vão até o Planalto Paulista do lado de Congonhas para frequentar a igreja. 他们每一星期就从国际那边开的那么远，在这个公用这个室内的机场的附近，这是我们的教会来参加聚会。 Eles fizeram
eles fizeram uma célula no condomínio, no salão de festas, começaram a fazer uma célula de crianças. 他们就在他们的小区里面的这个salon de festa 宴会厅啊，然后呢就开始一个儿童事工。Se reúnem semanalmente há mais de um ano, em torno de 18 a 20 crianças. 他们就是继续这样的一年的聚会，现在大概有18到20个小孩子。 Crianças que não vão na igreja. 这些小孩子都不去教会的， Evangelismo. 但是他们就在那边传福音。 Crianças entre 7 a 11 anos. 大概小孩子都7岁到11岁当中。 Há mais ou menos um mês, o síndico do condomínio falou, não, agora chega, não vai mais poder, porque as pessoas estão reclamando, vai 然 acabar. 后大概1个月前，这个小区的管理员说，你们不能再用这个大厅了，所以不能继续聚会了。 Aí o Anderson disse, não, então faz o meu apartamento. Ele é pequeno, mas vem para o nosso 然 apartamento. 后恩德森说好啊，没有，我就把小孩子带到我的这个自己的公寓里面。 E aí ele ficou meio incomodado, porque é muito pequeno o apartamento e as crianças estão aumentando. 因为太小了，而且这个人数越来越多。 O Anderson começou a procurar uma casa por perto. 然后呢，恩德森就在附近找一个住宅。 Hoje pela manhã, no nosso culto da manhã, 今天早上在我们主崇的时候， ele me disse, o negócio está fechado, já vamos comprar a casa. 然后他说我们已经找到一个家，我们要买这个 A 家。 casa tem uma garagem onde as crianças vão ficar. 然后这个家里面有一个车库，我们要开始做儿童事工。 É como se eu estivesse lembrando da minha infância, onde meus pais também plantaram uma igreja com crianças. 我就记得我小时候的时候，我爸爸妈妈他们就在我们的停车场里面、车库里面开拓一间教会。 Deus pode transformar as pessoas. 神能改变人， Deus pode salvar as pessoas. 神能拯救人， O Senhor alcança para alcançar a outros. 神就是要得着你，让你去得着更多的人。 O Anderson e a Carol foram alcançados, eles estão alcançando as crianças. 这个恩德松他们夫妇已经被神得着，他们现在得着小孩子了。 O evangelho que eu conheço muda as pessoas e alcança o incrédulo. 我认识的福音，它会改变人，而且会去得到不信的人。 O Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo e ele quer um relacionamento 我们的 conosco. 耶稣死里复活，他是又真又活的神，他要跟我们有一个活生生的关系。 Eu não estou falando de religião. 我不是在讲宗教， Eu não estou falando de reuniões. 我不是在讲聚会， Eu estou falando de um Deus vivo. 我来讲一个又真又活 Eu 的 estou 神。 falando de um Deus que pagou um preço para que nós tivéssemos a liberdade de viver com Ele. 我们神是付了最大的代价，让我们有自由的来与神相处。 Aquele que tem o encontro com Jesus nunca mais será o mesmo. 一个真正遇见神的人，他生命绝对不再一样。 Ele passa a ter paixão pelas almas. 他对这个人的灵魂有热情， Ele passa a querer falar de Jesus para as pessoas. 他真是有一个热爱来分享耶稣。 Eu não sei como você tem vivido até aqui. 我不知道你活到现在是怎么活的。 Se você vive para si mesmo, 你如果整天只为你自己而活， assim como eu vivia, 就像我以前一样， você está longe de Deus. 你是离神很远的。 Se tudo que você faz é só para você, 你如果你所做的只是为了你自己， então você está longe de Deus. 你离神太远了。 Se tudo que você faz é só para a sua carreira, só para as suas coisas, 你如果是为你的事业，只有为你的自己的梦想在活， então você está longe de Deus. 你离神太远了。 Porque aquele que está perto de Deus 因为一个亲近神的人， serve ao próximo, 他会服侍你，他的周遭的人， serve a Deus, 他会服侍神， ama a palavra, 他爱慕神的话， adora a Deus, 他敬拜神， se entrega para as coisas de Deus. 然后他完全的交托在神手中。 Nesses últimos tempos, Satanás tem esfriado e tem diminuído a paixão pelo evangelismo. 在末后的时代，撒旦会让人的心冷淡，让人的心失去爱心。 Muitos cristãos acham que não vale mais a pena, não precisa mais evangelizar. 很多基督徒就说不值得去传福音了。 O nosso Deus é o mesmo. 我们的神从来没有改变过。 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 耶稣昨天、今日、将来永远都是一样的。 Ele me salvou há mais de 30 anos atrás. 耶稣30年前拯救了我， E Ele pode salvar a sua vida hoje. 今天他能拯救你， Ele pode salvar a vida dos seus amigos, 他可以借着你去拯救你的亲朋好友 das pessoas que trabalham com você, 跟你上班的人 as pessoas que vivem perto de você. 就是活在你周遭的人，
podem ser alcançadas pelo Evangelho. 都能被福音来得着。 Em João capítulo 17, versículo 3, 这个约翰福音17章3节， a palavra de Deus diz: 神的话怎么说？我们打开约翰福音， a vida eterna é um relacionamento. 其实呢，永生本身就是一个关系。17章是第3节哈，来 ，please， 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 A vida eterna é conhecer a Jesus. 永生是什么？认识耶稣基督。 Muitas pessoas querem vão à igreja porque não querem ir para o inferno. 很多人要去教会，就怕去下到地狱去。 Eu vou aceitar Jesus e ser batizado porque assim pelo menos eu não vou para o inferno. 难道呢？我接受耶稣受洗呢？至少我不会下地狱。 Eu não quero ter um encontro com o diabo. 我不要去遇见魔鬼。 Ele deve ser muito feio. 因为魔鬼真正很丑。 Mas não se dispõe a se relacionar com Deus. 但是很多人来到教会，但是他跟神没关系啊。 Me diz uma coisa, por que uma pessoa que não quer se relacionar com Deus agora iria se relacionar depois de morrer? 如果一个人现在在世上就不跟神建立关系，你死去那边你会快乐吗？ Tem sentido? 有意思吗？ Não me parece ter sentido. 好像是没意义的。 O que tem sentido é eu escolho me relacionar com Deus agora porque eu amo a Jesus. 我现在要跟神建立关系，因为我爱耶稣啊。 Cada vez eu quero conhecer mais a Deus. 我就是要更多来认识神啊。 Cada vez eu quero agradar mais a Deus. 我要更多来讨神喜悦啊。 E mesmo que eu morrer, 就是我死了， eu vou continuar. 我要继续这样的爱他。 Sim? 是的， Faz sentido? 有没有意思？有意思吗？ Faz sentido. Porque eu quero me relacionar com Deus. E Ele disse, Jesus disse, essa é a vida eterna, que conheçam a Jesus. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você está no caminho da vida. 你更多认识耶稣，你跟耶稣建立美好的关系，你就更多知道认识的永生。 No início, Shang disse sobre o tabernáculo. 这个刚开始，这个张牧师有讲到这个帐幕。 Os irmãos cantaram sobre Emanuel. 刚才我们有唱到这个以马内利。 Emanuel, Deus conosco. 以马内利就是神与我们同在。 Jesus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. 这个耶稣道成肉身，要毁坏仇敌魔鬼的作为， E revelar quem é Deus. 然后来彰显说谁是神。 Muitas pessoas dizem, eu não creio em Deus porque eu não consigo ver a Deus. 很多人说我不相信神，因为我看不到神。 Se você conhecer a Jesus pela palavra de Deus, você está vendo a Deus. 你如果借着神的话来认识耶稣，你就看见神了。 Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. 因为耶稣讲说，谁看到子就看到父。 Hebreus capítulo 1 diz, ele é a exata expressão de Deus. 然后这个希伯来书说他就是神的真相。 A vida com Deus é um relacionamento com Jesus. 所以永生是跟神的一个真正生命的关系。 Quando nós somos alcançados por Jesus, 当我们被耶稣得着的时候， nós queremos também chamar a outros. 我们就会乐意去呼召更多的人来信靠他。 Nós declaramos quem somos. 我们宣告我们是谁。 Há 24 anos atrás, 24年前， o Senhor nos atraiu e começamos a falar de Jesus para uma família. 神就吸引我们向一个家庭传福音。 Eles eram de uma religião que invocavam demônios. 他们是什么？他们是呼求邪灵的。 E a moça tinha 20 e poucos anos 这个女孩子大概有20几岁。 e ela ficou muito doente. 她就是病得很厉害。 E os médicos não descobriam o que ela tinha. 医生没有发现她的病况。 Em um domingo, eu era um jovem, tinha mais ou menos 22, 23 anos. 一个主日，这个大概这个年轻人有22岁。 Eu era recém-casado, tinha 23 anos. 23 anos. 刚结婚不久。 De repente apareceu na nossa porta uma moça e ela estava muito mal aparentada. 然后呢，就是忽然间就到我们的家中，然后这个外观很不好看。 O meu irmão e a minha irmã que levaram ela até a nossa casa
Eu não era pastor, nada, eu era só um jovem com muita sede de Deus. 我那时候也不是牧师，我那时候是一个很渴慕神的年轻人。然后我的兄弟就把这个女孩子带到我家。 Mas quando eu olhei para aquela moça, eu vi que tinha algo muito estranho nela. 然后我看到这个女孩子，我觉得是一定有很奇怪的东西在她身上。 E eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, um domingo. 这是星期天晚上的11点。 E eu disse assim, ok, então entra aqui, vamos orar por você. 然后我说好了，你进来，我们为你祷告。 Quando ela pisou exatamente dentro de casa, ela pisou, passou a linha da porta de casa. 她 E 就是踏入我们的家 ela 里面的人。 ela pisou e caiu endemoniada. 然后她进来的时候，她是附鬼的，就倒下去。 A nossa casa é uma embaixada do reino. 我们的家里是一个真正是神国度的使者， É uma embaixada do reino. 是一个国度的一个大使。 Eu nunca tinha visto um endemoniado. 我从来没看过被鬼附的， Eu não fiz aulas para expulsar demônios. 我从来没有上过这个赶鬼的课程， Eu não tinha teologia, 我没有去读神学， nada disso. 那时候都不知道。 Mas eu tinha uma certeza. 但是我有一个确信， Jesus libertou a minha vida. 因为耶稣释放了我的生 Ele 命， disse que me daria autoridade. 他说他给我权柄。 Então, a Bíblia diz que você deve expulsar os demônios em nome de Jesus. 那圣经讲说，你就奉耶稣的名把他赶出去， Eu expulsei em nome de Jesus. 然后我就奉主名把他赶出去。 Sai em nome de Jesus. 我说奉主的名你出去， Foram muitas horas. 但是呢，其实就是耗了很多时间， Eu não 1 sabia. 个小时。 Ela recebia mais de 20 entidades demoníacas. 我不知道那么厉害，因为他有在20个机构来接受邪灵。 Depois daquele momento, nós começamos a trabalhar com a família. 然后从那一次以后，我们就在服侍这个家。 E o irmão dela ficou muito assustado com tudo que ele viu. 然后这个女孩子的这个弟兄呢，就看着就很怕。 E depois de essa história é muito longa, mas eu quero resumir bastante. Ele veio para Jesus, ele se entregou a Jesus. 这个故事很长，但是我来浓缩一下，就是这个人他然后信了耶稣，就把生命交给主， Toda aquela família foi alcançada por Jesus. 然后全家都被主得着。 Aquele rapaz chamado Ricardo, ele aceitou Jesus, ele trabalhava no hospital, até hoje trabalha no Hospital das Clínicas. 这个年轻人他叫做 Ricardo，他现在还是在这个圣保罗的这个医院里面 Ele trabalha 上班。 com próteses ortopédicas, ele faz próteses ortopédicas. 他 Ele, 这个用这个骨科的什么硬肢、义肢， mas ele no começo ele estava assim meio envergonhado e ele não sabia assim, né? Poxa, eu tô me tornando crente. 他刚信主以后有点羞愧，说：“哎，我现在变成基督徒啦。 E ele era como eu, muito piadista, muito expansivo e tal, 他跟我很像，就是喜欢开玩笑那种人， muito bagunceiro. 就是很喜欢这样怎么讲这个闹的人。 Aí o pessoal falou: Ah, Ricardo, você agora virou crente, hein? 然后就笑他说：“哎，你这 Ricardo，你现在变成基督徒了。 Você falava mal dos crentes, agora você é crente. 你以前就是讲基督徒的坏话，你现在变成基督徒了。 Aí ele falou assim: Não, peraí, não é bem assim, não. 他说：“其实不是这样的啦。 Eu fui na igreja, mas olha, não é bem assim. 但是其实我去教会了，但是不是你想的这样啦。 Aí deu lá o horário, ele saiu, foi saindo e tal, mas ele estava meio chateado, porque ele tinha se convertido e ele estava, né, saindo fora. 但是呢他信主了以后，但是他觉得说要做见证很困难。 Aí ele orou e falou: Senhor, puxa, eu estou assim meio em conflito, porque o Senhor realmente, eu creio que o Senhor é vivo, eu estou aqui envergonhado, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia, o Senhor fala comigo. 然后呢，他说：“神哟，你拯救了我，但是我在这里很羞愧啊！是你要跟我说话啦，你用神的话，用圣经来向我说话。 Ele abriu a Bíblia e estava 打开 escrito: 圣经， aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que não confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante. 他说：如果在众人面前承认我的，我在父的面前承认你；如果在众人的面前不承认我的，我在父面前也不只承认他。 Ele ficou assustado, ele era um novo cristão. 他是新的基督徒，都吓了一跳。 Ele ficou assustado, voltou para a oficina, abriu a porta da oficina 然后到他的这个什么工厂里面，然后就打开门， e ele chamou, eram muitas pessoas, ele chamou bem alto, falou assim: Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, ó.
然后他就叫大家来，很大声的说：“我跟你说啊， Eu sou cristão sim, 我是基督徒。 assumo mesmo. 我现在承认了。” Ele foi consertar. 他就是这去维修了啊，去修复。 O Ricardo se tornou pastor. 他现在也是一个牧师， Ele é pregador do evangelho cheio de chama mesmo. 他真是现在成为一个很火热的传道人。 Jesus continua libertando. 耶稣继续释放人， Jesus continua salvando. 耶稣继续拯救人， Jesus santifica as pessoas. 耶稣他这使人成圣 O sangue de Jesus pode nos perdoar do pecado. 耶稣的宝血来赦免我们一切的罪。 Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 他 mundo. 是神的羔羊来除去人的罪的。 Não importa o que você tenha, 不管你过去是怎么样， quanto você está distante de Deus, 不管你现在离神多么远， importa é a sede. 最重要是你要渴慕。 Quem tem sede, 这里有人渴慕吗？ venha a mim e beba, 渴慕来到神面前来喝这个水。 disse Jesus. 耶稣说：“来喝这个水。” Esta palavra é para hoje, queridos. 这是我对你们今天的话语。 É a palavra que você, que talvez esteja anos indo à igreja, 你可能在教会已经很久的时间了， mas não tem entendido que a vida eterna é relacionamento. 但是你不了解说永生是跟神一个生命的关系。 Esse é o tempo de você realmente começar relacionamento com Jesus. 这是你应该重新跟神建立美好关系的时候。 Mas eu também quero falar para você 但是我要跟你说， que desanimou de testemunhar do evangelho. 有时候我们会在见证的当中，有时候会灰心。 Você que acha que não vai adiantar você falar de Jesus. 你有时候会觉得说：“哎呀，不需要再讲了。” Jesus continua libertando. 但是我要跟你说，耶稣继续在释放。 Ele continua chamando com seu amor. 耶稣继续用他的爱来呼召人， Ele continua contando com você. 他继续要使用你。 Ele não te salvou só para você. 他不是只有单单救你。 Isso seria muito egoísta. 如果他单单救你，就让你很自私。 Nada do que Jesus faz é egoísta. 耶稣所做的都没有自私的。 Sereis minhas testemunhas. 耶稣说：“你们要成为我的见证人。 Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. 从 da 耶路撒冷、犹大、撒玛利亚直到全地。 Você está pronto? 你准备好了吗？ A palavra de Deus diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. 神的话语说：你要准备好来遇见你的神。 Prepara-te. 准备好， Aquece o teu coração. 让你的心灵火热起来 Põe。óleo na sua lâmpada. 那真正要你的灯要有油， Proclame o evangelho. 你要宣告神的福音， Testemunhe para as pessoas que estão perto de 见 você. 证你在给你周遭的人。 Não se envergonhe do evangelho. 不要以福音为耻。 Jesus não se envergonhou quando ele foi para a cruz. 耶稣到十字架上，他不是为神，他不是羞耻的上去的。 Não importa a posição que você tem social. 不管你在社会的地位是什么， Sua posição social e o dinheiro ou qualquer coisa que você tenha não passa de um trapo de imundícia 你的名声地位，其实在神面前是一块的破布。 perto da santidade do 你 Mestre. 如果在神的荣耀光里面，那个算不了什么的。 Ele é o Senhor. 他是我们的主， Acima dele não há nada mais. 在神以上没有任何的东 Não há 西。 poder nesse universo acima do Senhor Jesus. 没有宇宙里面没有任何一个权柄是比神更大 Por, 的。 por isso, quando eu me entrego de coração. 所以，当我把我的生命完全献给主的时候，我真是全心献给他。 Ele me chama pelo seu amor. 他用他的爱来呼召我们， Esse é o chamado de Deus. 这是 hoje. 神的呼召。 Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. 我请你来闭上眼睛， Olha para você mesmo. 你真是就为你自己祷告， Faz uma avaliação. 你自己评估一下， Se você está andando longe de Deus, 你是不是离神很远了呢？ esse é o tempo de você andar perto. 这是你回来亲近神的时候 O。chamado de hoje à noite é para que você comece a andar perto. 今天的呼召就是让你紧紧的跟随神。 O amor